Espero que todas e todos estejam bem. Bom, hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre as tão esperadas, né, entrevistas. Como é que será feita essa entrevista? Nós escolheremos 10 questões, vocês vão formular 10 questões, né, baseadas nas leituras, né, nos vídeos que vocês assistiram, e vão realizar essas 10 questões com uma professora de português, um professor, professora de português, né? Ele pode estar trabalhando na sala de aula ou já ter tido experiência em sala de aula, tá? Então, ele pode estar na escola ou não estar na escola. Vocês podem fazer contato também com pessoas que vocês conheçam, amigos, parentes, enfim, que trabalham com a língua portuguesa, não precisam formalmente ir até uma escola. Se vocês não tiverem, né, contato com nenhum professor, professora de língua portuguesa, vocês então poderão ir a uma escola, se dirigir à escola, né, e solicitar, né, a participação de algum professor, conversar com a direção, com a supervisão, enfim, tá? Esse contato, ele pode ser por telefone, ele pode ser presencial, enfim, vocês vão escolher como vão fazer o contato, certo? Se precisarem de uma cartinha de apresentação, eu vou fazer essa carta, disponibilizar o modelo, né? E vocês podem levar essa cartinha de apresentação, certo? Se vocês preferirem, vocês podem fazer essa entrevista pelo Google Forms, né? Fazer um questionário, mandar para a professora, ela responde, né? Vocês podem fazer essa entrevista pessoalmente, vocês podem fazer pelo Meet aqui, como nós estamos agora, pelo Zoom, pelo WhatsApp, em si. A forma como vocês vão fazer a entrevista, né? Se é lá numa ligação telefônica, se é presencialmente, vocês vão definir, isso não é o que mais importa. O que importa é eu estar bem preparado para a entrevista, com o meu questionário. Lembrem que a entrevista é uma forma de pesquisa, né? Então, vocês querem descobrir como esses elementos que vocês estudaram, né? Como essas questões que a gente vem construindo na disciplina se comportam lá na sala de aula da professora entrevistada, tá? Como é que são as metodologias dela de trabalho com a língua. A língua é uma coisa ampla. A gente poderia também pesquisar a questão da gramática, da ortografia, como é, né, o planejamento dela em relação a isso. Mas, para esta experiência de vocês, para esta entrevista, nós vamos centrar nas questões de produção textual e leitura, tá? Então, as questões de produção textual foram muito enfatizadas no nosso livro base lá na unidade 1, né? Então, a gente vai explorar melhor essas questões de produção textual. Se vocês quiserem entremear alguma questão ali de variedade dialetal, também vocês podem, tá? Mas a gente vai centrar mais na questão da produção textual, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos que eu rascunhei aqui, né, de perguntas. Vocês vão fazer no máximo 10 perguntas, tá? Sobre a questão da produção textual e da leitura de textos. Então, a primeira coisa que a gente imagina perguntar é se a professora considera importante. A gente já espera uma resposta de que sim, esperamos essa resposta. Mas podemos ter outra resposta qualquer, que o mais importante é trabalhar a gramática e a ortografia, porque os alunos não dominam isso. Isso pode ser uma resposta da professora, tá? Então, a gente tem que estar aberto para a resposta, a gente não vai induzir a resposta, a gente vai conversar sobre essas questões. É uma entrevista semi-estruturada, então as questões vão surgindo, vocês vão fazer uma anotação do que vocês querem perguntar, mas, dependendo da resposta da professora, vocês podem modificar e acrescentar outras perguntas na hora, tá?
Seguindo nessa linha de raciocínio, se ela disser que é importante a produção textual, como é que ela organiza essa produção textual? Como é que ela pensa? Como é que ela planeja essa produção textual? Se ela abarca, por exemplo, diversos gêneros de produção textual, a poesia, né, o artigo científico, o resumo, a resenha, enfim, como é que ela organiza o trabalho com esses gêneros? E tipologia, se ela trabalha, por exemplo, a narrativa, né, e as outras tipologias textuais, tá? Peçam exemplos de propostas, o que elas já fizeram de prático nesse sentido, né, da produção textual. Outra questão que foi bastante abordada lá na primeira unidade é a questão da coerência e da coesão. Então, como é que ela trabalha para desenvolver a coerência e coesão? Né? Muitas vezes o professor diz que é importante que o texto tenha coerência e coesão, mas não faz um trabalho no sentido de que as crianças avancem na coerência e na coesão. E aí já vem a próxima questão que vocês podem explorar, como é que ela propõe a reescrita de textos. Porque não basta que o aluno escreva, é necessário que ele reescreva, que ele repense esse seu texto, que ele qualifique o texto. Isso pode ser de forma individual, coletiva, em duplas, em trios, enfim. A gente pode ter várias propostas de qualificação desse texto. Né? A gente sempre vai escolher, na verdade, um dos aspectos que a gente quer qualificar, porque se a gente pega todos os aspectos ao mesmo tempo, a gente faz uma higienização do texto, não sobra nada, certo? Isso eu mencionei lá no vídeo, quando eu conversei com vocês sobre a produção textual lá do Roberto, tá? Então, vocês viram que eu não corrigi todos os aspectos, porque eu não ia sobrar texto, se a gente fosse corrigir tudo, né? E o texto em si é um texto muito bonito, tem aspectos muito bem desenvolvidos. Bom, depois, como a professora desenvolve, então, um trabalho com a leitura? A gente sabe que produção textual e leitura, elas andam juntas, né? É necessário que se trabalhe a questão da leitura, né? Então, como que isso é proposto? É só ler um texto e interpretar aquelas mesmas questões, quem é o personagem principal, o que aconteceu no texto, enfim, aquelas questões que sempre são feitas, ou como ela faz isso, de que outra forma ela vai trabalhar a leitura e a interpretação de textos. Quais os gêneros textuais que ela privilegia, então, na questão da leitura? Quais as propostas que ela faz, né, do trabalho da leitura? Da mesma forma que nós perguntamos da questão da produção textual, a gente vai perguntar da questão da leitura, né? E aí eu coloquei como última quais as maiores dificuldades que ela enfrenta. Isso são exemplos. Vocês vão criar as questões de vocês, desde que vocês consigam abarcar todas essas questões. Lembrem que depois isso vai para um relatório, né? Vocês vão analisar as respostas da professora e cruzar com a teoria, certo? Então, quanto mais detalhado for esse questionário, mais elementos vocês terão para o relatório, certo? Eu espero que esteja tudo tranquilo, que vocês tenham entendido a proposta da nossa entrevista, certo? Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no fórum de dúvidas, ou por mensagens ali no Moodle, né? Ou, se assim mesmo não ficar claro, né? Eu vou disponibilizar o meu número de WhatsApp e vocês também podem me mandar um WhatsApp, tá? Espero que vocês tenham uma ótima experiência de entrevista e que descubram coisas interessantes do ponto de vista da pesquisa, daquele que já não está mais em sala de aula enquanto aluno, mas que volta a olhar a praxe pedagógica, né, enquanto futuro professor, certo? Tudo de bom para vocês e até um próximo vídeo.